Olá para vocês! Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E vamos já começar explicando para vocês que título é esse, que relacionamento tóxico é esse que Deus quer ter conosco. Vamos entender isso juntinho? Jesus, ele é um príncipe lindo que te chama para viver com ele, te convida a estar com ele. É um convite. Então, explicando esse título de relacionamento tóxico, não se enquadra. Ele quer que você esteja nele. É como se ele fosse aquele cavalheiro. É como não, ele é aquele cavalheiro que te convida, que bate a porta e espera que você abra para que ele entre e ele faça morada em você, que esteja com você. Então, Deus, ele quer que todos nós sejamos salvos. Não é esses relacionamentos que nós vemos por aí em jornais terríveis, onde há uma obrigação de estar junto. Não, ele quer que nós sejamos salvos, todos nós sejamos salvos nele. Então, aquele pensamento errôneo que as pessoas têm, e existe até uma linha na teologia, que é a linha calvinista, que diz que Deus já escolheu quem que ele quer que seja salvo, que Deus já escolheu quem vai para o céu. Então isso leva algumas pessoas a pensarem que Deus ele escolhe aqueles que são melhores, escolhe os seus filhos. Então este raciocínio calvinista, eu sou totalmente contrário a ele, porque não é isso que a palavra traz. Esse raciocínio é tipo dizer que Deus ele não está nem aí para aqueles que não querem, que Deus não está nem aí para as outras pessoas, né? Tipo dizer, você vai para o céu, você vai morar comigo, mas você não vai. E isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala isso. E nós vamos compreender juntinhos por que essa ideologia, este raciocínio de que Deus tem os preferidos, por que ela é errada? E que Deus não quer ter um relacionamento tóxico, onde eu sou obrigada a estar com ele, senão eu vou para o inferno. Vamos entender juntinho. Deus te dá liberdade de escolher. O livre-arbítrio é bíblico. Então, não é forçado, ou não é por obrigação. Porque se você escolhe estar com ele, ok, ele te abraça, ele te ama. É como se ele dissesse para mim e para você, você me aceita e vai para o céu morar comigo. E não é aquela frase, se você não me aceitar, você vai para o inferno. Ou você fica comigo ou não fica com mais ninguém. Né? Esses são os relacionamentos que são tóxicos. Deus, ele te ama. E o amor de Deus não é calculado pela forma que nós amamos. Porque senão, que Deus seria esse? Não é o amor humano que define Deus, mas o amor de Deus, que é Deus e está em Deus. Aqueles relacionamentos tóxicos que nós vemos por aí, nos jornais, nos vizinhos, até mesmo em algumas pessoas, vivem nesse relacionamento tóxico, onde tem aquela possessividade. Ou fica comigo, eu te mato. Não é assim que nós vemos? Mas nós vamos ver aqui o que é esse significado de escolha, de amor e de cavalheirismo que Deus tem, onde ele nos dá a instrução de por que precisamos estar com ele, por que precisamos de viver nele, de sermos a morada dele. E nós precisamos compreender isso. E vamos compreender juntinhos. Porque eu preciso que você siga esse raciocínio. Que ele é bem simples. Mas ele vai te transportar para uma visão diferente desse relacionamento.
Porque Deus quer ter um relacionamento íntimo com você, pessoal com você. Segundo a Bíblia, Deus é o Criador de tudo que existe. Tudo que nós vemos veio do nada. E do nada Deus criou tudo. Tudo que existe. Então, em Deus não há treva alguma. Deus é luz, totalmente luz. Então, ele não tem nenhum pensamento ruim. E a palavra diz que ele tem os planos e os pensamentos bons a respeito de nós. Então, esse Deus é ele que concede a vida. Jamais ele vai querer te condenar à morte. A vida é ele, totalmente. Então, vamos continuar nesse raciocínio. Quando Deus fala, quando Deus te instrui, quando Deus pede, filhos, fiquem comigo. Filhinhos, vocês devem estar ligados a mim, conectados a mim. É porque tem um motivo. E nessa frase, nesse chamado de amor de Deus para mim, por você, por toda a humanidade, é um romance lindo. É um romance onde ele promete, como noivo, vir buscar a sua noiva. É mais ou menos assim, como se a água estivesse dizendo para o peixinho. Olha esse raciocínio que você vai compreender como que é o amor de Deus e o relacionamento dele. A água dizendo para o peixe, fique em mim, senão você vai morrer. Não saia, não vai andar, não vai morar na casa de fulano de Beltrano. Fique em mim, senão você vai morrer. A água dizendo para o peixe. E a água está dizendo isso não é porque a água é possessiva. Ó, peixinho, você só pode ficar em mim, senão você vai morrer. A água não está dizendo isso porque ela é possessiva, mas porque a água sabe que se o peixe quiser andar por aí, quiser sair, viver fora dela, ele vai morrer. Não é verdade? Lá fora, o peixe vai viver. Sem depender de respirar na água, ele vai morrer. Fora dela, ele morre. Então, quando Deus, ele nos instrui, ele diz, vivam em mim, é porque ele sabe, ele nos ama. E nós não estando com ele, nós estando longe dele, fora da presença dele, nós morremos. Então é este relacionamento que nós temos com o Senhor, onde ele nos instrui, filhinhos, fiquem em mim, fiquem comigo, fora de mim vocês morrem. É por amor. Tudo, toda a história de Deus, de Jesus, toda a história da criação é amor. Olha o que diz o texto de João, capítulo 4, no versículo 14. E eu quero ler, está escrito: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Esse é o relacionamento que o Senhor quer conosco, que nós bebamos desta água, que nós estejamos nesta água para respirar, para viver e viver uma vida eterna. Essa é a palavra e reflexão que eu gostaria que você ficasse com ela, pensasse nela. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos viver nesta água, beber desta água, que é a palavra, e viver com o Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.